Bom dia, irmãos. Eu estou um pouco incomodada, porque eu estou meio, né? Mas desculpa a voz, irmãos. E também está muito chique isso aqui, muito lindo, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer, porque os irmãos me receberam tão bem. Eu estou muito feliz aqui, eu me sinto em casa. De verdade mesmo, de coração. Antes de falar, eu queria muito agradecer vocês. Bom, vamos lá. Gostaria, então, de começar. Vou apresentar um pouquinho do projeto, também as frentes que a gente tem trabalhado lá em Piripiri, tá bom? Essa aí é a foto do Nós Amamos Piripiri. Pode passar? Bom, esse aí, eu acho que todos viram ontem, não? É bom explicar? Então, ali é o mapa do Brasil, né, onde fica o Piauí, do lado de cá, bem longe. E aí, quando você vai para o mapa do Piauí, mesmo entrando ali, você ainda tem que subir muito para chegar em Piripiri, que está lá no pontinho, lá em cima do lado direito, tá? O pontinho vermelho. Então, ali é Piripiri. Fica mais ou menos a umas 2h30 da capital, que é Teresina. E também umas 2h30 até 3 horas do litoral lá em cima, que tem algumas praias no litoral do Piauí, no norte do Piauí, tá bom? Bom, esse aí é o cartão postal da cidade, Piripiri. É muito bonito, assim, olhando de cima, né? Aqui é a matriz, que eles chamam, né? Essa aqui é uma das poucas avenidas que são asfaltadas, não são todas, são poucas. E as que não são, é um tipo de uma pedra, assim, um calçamento. Não é um calçamento, é calçamento, né? São pedras que passam a máquina com um pouquinho de areia ali, um pouquinho de cimento, só que aquilo se desfaz porque chove muito. Então, a maioria é assim. E algumas avenidas assim asfaltadas. Essa é a matriz, como eu falei. Pode voltar um pouquinho? A padroeira da cidade é chamada Senhora dos Remédios. Não sei se alguém já ouviu falar. Tem uma época do ano, que é outubro. Eles têm uns 10 dias, mais ou menos, de festejo. Não sei se por aqui tem também, não me lembro. Muito comum no Nordeste. E aí, todo dia é o dia de um padroeiro, né, de um santo. E eles encerram com a grande festa, a Senhora dos Remédios. Né? Não vou falar nossa aqui, porque fica feio. Mas é a grande... E tem uma estátua gigantesca, onde acontece a romaria. Piripiri é uma cidade muito, muito católica, muito idólatra, né? E aí a cidade enche, tem mais ou menos uns 60 mil habitantes, né? Mais ou menos a cidade. Mas durante todos esses dias, passa ali umas 50 mil pessoas na cidade. Então, essa avenida, as pessoas elas marcam ponto, ficam lá dia e noite. Tem que ter o lugarzinho delas lá. Levam suas cadeiras diária, né, coloca lá para marcar o ponto na frente da igreja, e aí pode passar, não sei se vai dar para ver, enche, é a mesma avenida, tá? Essa aí, não sei se vocês estão vendo, mas é a mesma avenida, lota. E aí pode passar mais um, não sei também se vai dar para ver, mas todo esse contorno aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, com alguns pontinhos de luz, isso aqui tudo são pessoas com velas, tá? Muita, muita gente. E é bem triste, assim, quando a gente vê, eles carregam estátuas muito grandes. Né, a gente já está acostumado a ver isso na TV, né? Mas quando você vê ao vivo, eu particularmente fico muito triste e choro por aquilo, de ver a cegueira das pessoas carregando um Deus que não é um Deus, né? A gente sabe que é o Deus verdadeiro, quem é. E é muito difícil. Como o Samuel falou ontem, né, as pessoas elas recebem bem em casa. Se você vai falar de Deus, elas vão te receber. Não, Deus é o mesmo. Não, fale de Deus que eu gosto, é coisa boa. Só que toda pessoa que chegar ali querendo falar de Deus, independente da religião, ela vai aceitar. Isso é um grave problema, porque há um ecumenismo, há uma junção de muitas coisas, então tudo que vem de Deus é bom. E aí a conversão daquela pessoa muitas vezes não é efetiva. Ela só aceitou Deus ali, tá bom. E o Evangelho não é isso, né? Só trocou de igreja, exatamente. O Evangelho não é isso. O Evangelho é Cristo. E eles não ouvem falar de Cristo. Essa é a realidade.
não sabe muito bem a história, nem os milagres, nem nada. As crianças, como o Samuel falou, a gente está apresentando agora, né, Cristo, eles não sabem o que Jesus fez, os milagres. Só veem ele como um neném nos braços de Maria, ou um homem morto também, ou na cruz, ou aquela imagem que a gente está acostumado, ele nos braços, né, de Maria, logo após a cruz. Então, é isso. É mais ou menos essa visão de Jesus que eles têm. Pode passar. Bom, sobre clima, né? Vamos falar um pouquinho como que funciona lá. Assim, para eles, para nós é primavera, verão, outono e inverno. Acredito que aqui fique bem nítido isso. Mas para lá não, são só dois climas. Verão e inverno. O inverno chove muito. E aí, quando a temperatura cai um pouquinho, né? Tenho até vergonha de falar que a temperatura cai, porque é 23 graus, 25 graus, já está frio. Pode perguntar para o Rafael que ele vai te dizer, que já põe uma blusinha, já venta mais gelado. Então, para eles é frio, fala que é friozinho. E aí, esse tempo começa no finalzinho de dezembro a chover muito. Aí vai janeiro, fevereiro, março, abril, aí já começa a diminuir. Atualmente está chovendo muito. Eles estão estranhando, né? Eles não sabem por que está acontecendo isso. Mas está chovendo muito lá. Inclusive, ontem era para ter EBD, não teve. Porque os irmãos não conseguem chegar na igreja. Essa é a parte ruim, né? Eu vou falar da parte ruim depois. Essa é a parte boa da chuva. Isso. Essa aqui é a nossa horta, né? Você pode ver que está tudo, até tem mato ao redor aí, porque não dá para controlar. Toda semana tem que ficar capinando, porque chove demais. E as árvores frutíferas e não frutíferas também ficam bem bonitas. Lá no fundo a gente pode ver, depois da cerca, né? Como eu falei, a horta do projeto, essa, que a gente montou para ter ali alface, cebolinha, né? Que usa bastante. E aí fica assim, bem bonita, nessa época que eu falei. Agora pode passar mais uma. Essa é a mesma foto, mesmo lugar. Só que no período de verão, de secura, de quintura, que é o que eles chamam, né? Vocabulário piauiense, quintura. Aí vem finalzinho de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Como vocês veem, de setembro a dezembro, nós temos os meses BRO, também é o dicionário piauiense. BRO, que é o tempo que faz muita quintura, que eles chamam. 42, 41, 42,9, que foi a época que a gente pegou ano passado. Foi a cidade mais quente do Brasil, 42,9, foi o pico, né? E aí são meses assim, gente, que, ai, meu Deus. Depois do almoço, a gente deita ali nas salas, né, que tem que ter ar-condicionado. Quando não funciona, é só por Deus mesmo, assim. E aí descansa um pouquinho depois do almoço. Quando abre aquela porta, sabe assim, aqueles desenhos que fazem na sua cara? Parece que está queimando tudo. É desse jeito. Mas normal, vida que segue, é assim mesmo. E as crianças vão para o projeto, e de tarde, de manhã. É até bom porque não tem as chuvas, e eu vou dizer por quê. Mas é muito quente. E aí... Das 11h30 às 2h. O quê? Lá é comum que o almoço seja 11h30 e ninguém trabalha antes das 2h, porque é o período que não dá para aguentar. Ninguém fica na rua, ninguém sai, muitas lojas fecham, algumas ficam abertas, mas das 11h30 às 2h é impossível por causa do calor também. E aí você vê, a gente pode ver que no meio os pneus aqui, ali no meio da horta, é onde fica realmente, que é onde o trabalho humano, né, o ser humano mexe, aduba, agoa, dá certo. Mas fora isso, não dá. No fundo lá, ó, é tudo seco mesmo. A gente vê muitas vezes as cabras pastando ali, mas quase não tem nada para elas comerem. Os animais emagrecem, é o período mais difícil mesmo. Algumas árvores frutíferas, elas dão, né, como o caju, que é o natural de lá, da terra, e a manga, que é uma época que enche mesmo. A gente aqui compra uma bandejinha de 2 cajus por R$7. Nem sei se está assim mais.
se está mais caro, mais barato. Mas lá dá de lama, como eles dizem, né? Faz lama aqui. Manga também faz lama, dá muito nessa época. Mas as outras coisas eles não conseguem cultivar. Vem de fora, vem mais caro, vem do Ceará, que é um clima mais ameno, né? E é um período também que as pessoas não conseguem, por exemplo, no começo do ano dá arroz, dá feijão, dá mandioca, dá milho, e esse período. E não sei porquê, a gente não entendeu ainda qual o motivo de eles não conseguirem fazer uma reserva daquilo. A reserva dura pouco, não vai até o final do ano, por exemplo. As reservas de arroz, de feijão, e aí acaba tendo que comprar na cidade. Então, é mais ou menos isso. Esse período de seca é bem ruim, assim. Mas ainda nós estamos no norte do Piauí, do sul do Piauí, que é ali, metade para baixo, Betânia, Floriano. Betânia é bem conhecido, Betânia do Piauí é bem falado, assim. O pessoal do Livres vai para lá. É seco muito tempo. É chão rachado mesmo, não chove. Tá? Mas o norte tem esses dois climas aí. Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho do problema da chuva. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no meio, onde está essa caminhonete branca, era uma ponte. Ela desabou. Assim como tantas outras, em várias cidades do Piauí e em Piripiri também. Isso aqui foi em Piripiri. É a ponte que dá acesso a outra cidade, que é a Lagoa de São Francisco, e ao nosso açude Caldeirão. Ela rompeu. E também pode passar mais uma. Foi um período muito difícil esse, foi quando a gente chegou lá, 2020, que as chuvas foram muito, muito, muito fortes mesmo, passou até no Jornal Nacional. Até foi assim, eu lembro que a gente dormiu no projeto, porque é um lugar mais alto, né? Aí meu pai me ligou de madrugada e falou, olha, se der um problema aí, você pega um avião que eu vou mandar dinheiro. Eu falei, pai, para com isso, nós vamos ficar aqui todo mundo junto. Por quê? Estava com um boato de que o açude Caldeirão, a barragem do açude ia romper, porque encheu muito, muito mesmo. Eles precisavam cavucar também do outro lado, que é o sangradouro, né, para poder a água escoar. Eles chamam de sangradouro. A água escoar ali, porque choveu demais. E as ruas na cidade, elas alagam. Não tem escoamento, não tem esgoto, bueiro, nada disso. Tem muitos rios que passam pela cidade, assim, pequenos riachos. Nascentes. E eles soltam demais e rápido. Antigamente, né, a gente anda aqui, a gente anda na chuva de carro, normal. Aí no começo falava, nossa, por que o povo corre da chuva, né? Nossa, olha, entrava na loja, gente, vai chover, só tinha uma nuvem no céu, vai chover, saiu todo mundo correndo. Aí, o que é isso? É só uma chuvinha, galera. Né? Ninguém aqui é de açúcar. Mas depois eu percebi o que era. Alguns minutos de chuva, eu não conseguia nem entrar no carro. Subia no meu joelho a água. Nossa, e isso é muito comum. Hoje eu tenho medo de sair na chuva, eu entendo. Então, quando eu vejo fechar, eu saio. E eu vou explicar depois por quê, no final. Essa aqui foi uma das casas que simplesmente se desfez. Aqui é só o começo. Ela caiu mesmo nessa parede, como muitas outras. Acontece muito no período de chuva. Pode passar. Pode continuar? Pode continuar? Essa aqui, então, é a frente, a fachada da nossa igreja lá, né? Igreja Batista Espaço Vida. Ali é o salão maior. Aqui nós temos o escritório. Temos mais 2 salas e o escritório do projeto, lá embaixo. Pode passar. É uma igreja pequena, razoavelmente pequena, tem uns 25 membros, mais ou menos, né? Nem todos ativos, mas mais ou menos isso. Quando a gente chegou lá, irmãos, a igreja estava bem, assim, desestruturada. Poucas pessoas frequentavam o culto. Não estou falando, não é por causa de nós. Deus me livre. Porque eu sei que Deus assim teve muita misericórdia de todos nós ali para suportar as coisas. O próprio Rafael, junto com a Tatiana, que vocês viram aqui, ele suportou muitos momentos difíceis na igreja, de desânimo mesmo. E a gente tem o costume de falar que a igreja está de pé, porque Deus quer que ela esteja de pé, ali naquele lugar, só por isso. E
assim, desde questões estatutárias, né, até a convivência da igreja, o projeto também, estava o pessoal bem desanimado, né, os voluntários estavam ali, muitos simplesmente sumiram do projeto, e os irmãos, vou falar ali, mas são 200 crianças, mais de 200 crianças, como é que 4 dão conta? Não dava. Então, cansado, né, já estava muito cansado de muita coisa, os cultos de quarta-feira, por exemplo, não ia ninguém, só o pastor mesmo. E aí, nós começamos ali junto com os irmãos, vamos, gente, vamos. É só questão de animar. E os irmãos aqui também orando, e por nós, e até que o momento que a igreja começou a tomar um fôlego, e hoje já tenho esses 25, já estão mais presentes. De 4 voluntários, já tem 10. A equipe já está crescendo. Pessoas saem de suas casas também e vão, como a Sara, por exemplo. A Tainá, que é uma amiga minha do interior lá daqui de São Paulo. Lá de São Paulo, não. Daqui de São Paulo, que é de Prudente, né? Então, pessoas estão se despertando. E quanto que nós oramos? Senhor, manda gente para ajudar. Porque tinha 4 pessoas lá, chega mais 2, somos 6. Ainda está faltando, né? Cansado já, começou cansado. Eu falei, não, Senhor, manda gente. E o Senhor está mandando. O Senhor está mandando voluntários. Em dezembro, nós, além da Tainá, da Sara, mais uma família missionária, inclusive do PV Norte, que fez um mês de estágio com a gente. Eles sentiram o desejo no coração, vão nos ajudar lá também, né, no final do ano. Aí volta depois o Rafael e a Tati para lá. Então, a equipe está tomando, né, uma proporção melhor e maior para a gente trabalhar melhor. Então, a igreja, esse aí é o espaço do culto, né, não é um espaço muito grande, mas, por enquanto, é o suficiente. Pode passar. Esse eu vou ter que dizer, é um testemunho, né? Eu sou muito grata ao José Tamires, porque desde aqui, da igreja aqui, e deles, foi que tivemos os ensinamentos para casal, para nos casarmos, para a glória de Deus. E lá nós também estamos trabalhando com casais noivos de muito tempo, com medo de muitas coisas, já estão se casando. E aí, para a glória de Deus, foi o primeiro grupo de casais que a gente fez na igreja, que os próprios irmãos falaram, a gente precisa, não foi a gente que colocou nada. Não, nós precisamos de um encontro de casais. Vamos fazer um encontro de casais. Aí começou esse ano. Pode passar. Batismos também. Foram os primeiros batismos de irmãos que já estavam esperando faz tempo para ser batizados também. Foi muito bonito esse dia. Essa irmã, muito tempo, gente, estava esperando o marido não cristão, mas ela firme, perseverando. Hoje, ele trabalha no projeto com a gente. O coração dele já está, né, se abrindo, ouvindo melhor as coisas, se atentando mais, entrando na comunhão da equipe. Então, nós temos orado com ela, porque nós cremos na conversão também do marido dela. Pode passar. Esse aí é um dos grupos, aqui a Sara no cantinho, Tainá lá. Um dos grupos de mulheres, que a gente faz o design divino com elas lá, né? Precisamos adaptar algumas coisas, mas tem funcionado muito bem. Ensino da feminilidade bíblica, muito legal. Elas têm gostado bastante. Então, hoje a gente tem 2 grupos, né? O 1 e o 2. Pode passar. Aí também, esse foi foto do primeiro encontro de homens, que também foi eles que, né? Não, a gente precisa, já que as mulheres estão fazendo, a gente precisa também. Vamos fazer encontro de homens. Então, começou agora, eles estão lá firmes, está bem, bem legal, assim. Os homens também têm se achegado, porque isso está muito difícil, gente. A gente sabe, em todo lugar. Os homens, eles estão sendo tomados pelas garras de Satanás. O inimigo da igreja, ele quer levar os homens da igreja, assim como as crianças também, e as mulheres. Mas os homens precisam se levantar como liderança. E o Senhor está levantando homens lá para estudar a palavra, buscam teologia, eles querem fazer tudo quanto é curso. É bem legal. Pode passar. Então esse é um vídeo de apresentação do projeto. Vai falar um pouquinho da nossa estrutura. Os irmãos não se assustem, que a estrutura realmente é bem grande. Mas, graças a Deus, foi através de igrejas que doaram, inclusive a PIBA,
doou o terreno, né? A PIBA doou o terreno, ajudou na construção da quadra e várias outras coisinhas ali naquele terreno. Foram igrejas, foi a missão Compassion, ela que sustenta as crianças ali. Então, ela também nos ajudou, a igreja na época, a construir todo esse espaço, essa estrutura, tá bom? Então, os irmãos vão ver um pouquinho do resumo. Olá, eu sou o pastor Samuel e quero te apresentar o projeto Crescer. Somos um projeto da Igreja Batista Espaço Vida na cidade de Piripiri, no Piauí. Nosso projeto atende mais de 230 crianças vulneráveis, atualmente de 3 a 15 anos. Aqui, nosso objetivo é ensinar de Jesus Cristo às crianças e mostrar o grande amor de Deus às suas famílias. Nossas aulas são sempre sobre a Bíblia e dela tiramos diversos valores que ajudarão as crianças a se desenvolverem integralmente. Temos uma equipe muito boa para cobrir cada demanda: diretor, pedagoga, administradora, professores capacitados, cozinheiras, manutenção, mídia, agente de proteção à criança e pastor. Temos diversas atividades cognitivas, físicas e sociais, como futebol, gincanas, artes, oficinas manuais, aula de violão e outros. Nossa missão é amar a Cristo acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Aqui, queremos que as crianças creiam em Cristo e sejam bons cidadãos. Venha conhecer nosso projeto Crescer. Então, os irmãos virem um pouquinho da estrutura. Chora não, Vanessa. Viu a Sara, já quer chorar. Tem um pouquinho da estrutura ali. Na verdade, está faltando um pouco de sala, porque a gente tem dividido bastante as turmas. São muito grandes, são 230, né? Então, por exemplo, a turma da Tati, né, eram 80. A turma dos de 12 para cima, né, que é o Geração Mais, são mais 80. Então, não dá para ficar tudo no mesmo lugar hoje, atualmente, né? Então, a gente precisa de salas para dividir elas, de turnos, de períodos, de pessoas. Na gravação, o Samuel fala, né, temos uma equipe, mas foi por causa de tudo isso que foi passado, que hoje nós temos. Realmente, tem a pedagoga, tem o diretor, mas, nossa, gente, demorou. E outra coisa também que eu ia falar, aqui falou das oficinas, né? As oficinas hoje, elas não acontecem à parte. Então, antes tinha professor de educação física, de música, de inglês, não tem mais. Balé também, porque ele, né, acabou se dispersando. Então, nós estamos orando por isso, e Deus está colocando no nosso coração de começar a fazer isso à parte, né? Hoje acontece dentro das aulas mesmo. Vamos fazer um momento de esporte, vamos fazer um momento de artes manuais, mas não acontece à parte. E aí nós ganhamos 6 violões para crianças infantis, né, para crianças, e não tem quem dá aula, e tem criança que quer, mas não temos professor. Então, assim, eu tenho pensado sobre isso, gostaria que os irmãos me ajudassem também em oração, quando se lembrar. Eu penso assim, dar uma oficina de costura para crianças de 6 a 8 anos, que elas gostam, ou culinária. Então, não é para, vamos passar o tempo aqui. Não, é o momento de estar com elas, conversando, sabendo da vida delas. Elas falam muitas coisas, né, ali fazendo, e gostam. E evangelismo também. Então, é mais ou menos isso. Os irmãos vão pensando aí nas perguntas, se tiverem, tá? Pode passar. Essa foto foi tirada no bairro, em um dos bairros lá, que é uma das frentes também que a gente está trabalhando. Antigamente chamado de invasão, que as pessoas realmente viram um campo aberto, precisavam de casa, e invadiram, e fizeram suas casinhas ali. Pode passar. Ele era assim, hoje está um pouco melhor. Pode passar. E fizeram suas casas, a maioria das casas são assim. Na época da chuva também, simplesmente elas caem, né? Se a chuva é muito forte, elas caem. A prefeitura hoje melhorou o bairro, porque as pessoas estão lá, não tem jeito de tirar, não tem para onde ir. Então, hoje é chamado Esperança Garcia. É um bairro já pavimentado, de calçamento.
Essa é uma casa típica, tá? Do Piauí. Nem todos os lugares, obviamente, porque é uma cidade mais estruturada, mas tem muitas casas assim dentro da cidade. Pode passar. E aí, então, dentro desse bairro, Esperança Garcia, nós temos muitos alunos, né, beneficiários, mas são 2 ali dentro dessa família que são beneficiários do projeto. E, através deles, nós conhecemos a família que é a Rejane, seu marido, Edilson, e as outras 4 crianças. A Rejane demonstrou... são 2, mais 4, né? Ela demonstrou interesse muito forte pelo Evangelho. Vinha até mim, eu quero uma Bíblia, eu quero uma roupa para ir à igreja. Mas ela tem muita dificuldade de chegar na igreja. É longe, tem as 6 crianças, não consegue deixar com alguém. O marido, o pai dos meninos, ele é uma pessoa muito difícil, tem se envolvido com o mundo de drogas e de morte. Esses dias nós soubemos que ele tentou assassinar um advogado lá em Piripiri e está preso. Envolvido com os comandos aí da vida, né? E ela sofre muito, gente, muito mesmo. Cada semana é uma notícia diferente. Então, por conta disso, ela não consegue levar também as crianças no projeto. Demonstrando todo esse interesse, ela me procurou para fazer um discipulado com ela. Nós, então, agora estamos indo na casa dela. Todo domingo a gente vai lá para dar aula para as crianças. Pode passar mais uma. Então, a gente começou sondando o lugar. Ela não tem casa, porque o marido pegou a casa dela e vendeu para trocar por droga. E agora ela vive de favor. Então, a gente está indo todos os domingos. A gente passa a palavra de Deus, canta com elas. Às vezes tem um lanchinho, às vezes não, mas o que nós temos, o nosso objetivo é a palavra. E aí vão se juntando, né? Não só as crianças filhas dela, mas outras e os adultos também. Então, esse é o nosso objetivo, evangelizar aquele bairro através da casa da Rejane. E também nós estamos orando para a conversão real da vida dela. Porque ela não precisa de cesta, não. Deus providencia na casa dela. Muitas vezes a gente dá, porque também ela precisa, mas Deus tem providenciado. É um vizinho, eu chego lá, não tem muita coisa, mas ela tem o que comer. Só que ela precisa de Deus urgentemente, ela precisa de Jesus Cristo na vida dela. E nós estamos orando por isso. E do marido dela também. Eu creio que está lá preso, mas ele vai se converter, eu creio nisso. Tenho orado por isso. O Edilson, se os irmãos lembrarem, orem pelo Edilson. Porque ele já esteve no projeto, ele é aberto em sentido assim, conosco, né? De conversar e tal, mas fora isso, pode passar. Vai aqui lá no bar também, pode ir. Essa é Cauane, é uma das meninas dela, pode passar. Essa é mais uma frente que a gente está trabalhando agora. Eu acho que o Samuel pode explicar um pouquinho, né? Fala aí. Cansou de falar? Acredito que muitos irmãos conheçam o Prega a Palavra e têm feito também a parte de Prega a Palavra aqui na igreja, né? A gente vem da necessidade do treinamento realmente dos missionários ali. O que acontece é que no Piauí há muito costume, quando alguém quer ser missionário, surge algum jovem da igreja e fala assim, eu quero ser missionário. Aí se levanta, aí aquele pastor pega aquele seminarista, aquele jovem, coloca ele em um seminário, tem bastante seminário que ele passa apenas uma semana por semestre e depois volta ao campo, coloca ele em uma cidade minúscula, em uma igrejinha pequenininha, no meio do nada, dá no máximo um salário mínimo para aquele casal, muitas vezes, e aí ele fica ali os 4 anos de seminário. Se ele conseguir suportar aquela plantação de igreja, aquele tempo, aquele período onde ele está recebendo menos que um salário mínimo e passando fome muitas vezes, se ele conseguir suportar, aí sim ele pode passar no concílio, aí sim ele pode se tornar pastor. E aí muitos desses, de ter essa experiência terrível, muitas vezes, eles acabam voltando para a capital, para Teresina, para não ter mais que passar essa experiência ali naquele campo missionário. A nossa igreja enviou o Isânio e a Eliane para a Lagoa de São Francisco, que foi
é uma congregação da nossa igreja, e um dos missionários que está lá, que é o Luan e a Débora, estavam exatamente nessa situação. E a nossa igreja buscou eles ali, então levou ele também para a Lagoa de São Francisco, tem servido ali. Vocês já conheceram também aqui na igreja o Israel e a Andressa, que já passaram aqui na igreja antes do envio deles ali para o Piauí. Tem o Rafael e a Tati, tem o Paulo, que é da Ipepiba, aqui, tem servido com a gente lá. E a gente tem visto, e tem mais outros irmãos também da igreja que têm se despertado realmente para futuramente ser líder da igreja, o Anderson, o Mateus, Jadelson e tantos outros ali, tantos homens. E a gente viu a necessidade de treinar esses homens para realmente compartilhar o evangelho, para realmente pregar a palavra de Deus. Muitos dali, depois que a gente fez uma avaliação inicial, a gente percebeu que muitos não sabiam como pregar. E pregavam todos os dias nas comunidades, e prega domingo, e prega em muitos locais, mas não consegue pregar de fato a palavra de Deus de maneira efetiva, porque nunca foram treinados. Nunca tiveram um treinamento sobre isso. Então, a gente tem levado o Prega Palavra ali para Piripiri. Eu fui convidado pelo pastor Jair, que é da Bahia, para ser o coordenador do Prega Palavra, coordenador local do Prega Palavra, Piauí e sul ali do Maranhão, não chega até São Luís. E meu trabalho agora ali também, porque eu já tenho pouco trabalho, e aí mais um trabalho vai ser também de progredir, de plantar mais polos do Prega Palavra na região. Nós temos já um polo em Teresina, que já teve um encontro, mas aí veio a pandemia, e aí o segundo encontro vai ser agora em julho, e a gente começou também um encontro ali em Piripiri e Lagoa de São Francisco, treinando a nossa liderança também a pregar o evangelho. E se Deus quiser, teremos mais polos também. É muita necessidade de pessoas pastores que nunca passaram por um treinamento efetivo e que estão procurando pregar a palavra para poder fazer parte, para ter esse treinamento de uma melhor maneira. Mais uma? Essa então é a Igreja Batista de Lagoa de São Francisco. Ela é uma cidadezinha uns 30 minutos próxima da nossa, e tem uns 6.000 habitantes, dentro da cidade 3, e ao redor, com os povoados, mais 3.000. Então, o pessoal trabalha aí com um projeto, tá? Pode passar. Tem um projeto muito parecido com, na verdade, é igual ao nosso, 200 crianças também sustentado pela Missão Compassion. E esse aí é o pastor Israel lá, eles estão em três casais missionários, tá? E aí é uma foto do alazão. Ali em cima de blusa preta é a Eliane. Eles fazem os cultos debaixo de um pé de caju gigantesco. As crianças ficam ali um tempo com a Eliane, depois os adultos com o Isânio. E aí uma pessoa ali da comunidade, toda indignada, um senhor, falando, mas como vocês fazem todo o trabalho de vocês debaixo de um pé de caju? A gente aqui, Igreja Católica, tem tanto dinheiro e vocês... Vamos fazer um templo, vamos construir uma estrutura. Aí não tem como. Como que a gente vai arrumar dinheiro para isso? Não, mas eu vou dar um terreno para vocês. Dê um terreno, quanto é? 60 por 10, por 15, mais ou menos. Deu um terreno grande para eles, e aí passou no nome lá, tudo direitinho. Pode passar. Eles já estão começando a construir, porque foi recebida uma doação, uns 20 mil reais, né? 22 mil reais. E aí já iniciou, pode passar. Ai, não pus não a foto. Já tem o alicerce, já tem a primeira parede, graças a Deus. Vão fazer um salão multiuso como esse, né? Assim, para as crianças também terem o momento delas ali, né, brincadeiras e também esportes. E também a reunião da igreja ali, né, com banheiros. Então, bem simples, mas já vai ter um lugar para eles se reunirem. Eles vão construir ali um espaço multiuso, uma cozinha, um banheiro e um quartinho para quando algum missionário for poder dormir nesse quartinho também e também ser sala das crianças, né?
E o próprio pessoal da comunidade aqui, ó, são os irmãos da igreja de Lagoa e da comunidade, estão ajudando. Então, todo mundo ali se reuniu para poder levantar essa construção aí. E todo lugar que a gente vai, é muito engraçado, todo lugar que a gente vai ali no Alazão, você sabe da construção da Igreja Batista? Vamos lá mostrar. Quando eu cheguei lá era só mato. Mas não, vamos lá ver o terreno. Vamos ver o terreno. Super animados com isso. E glória a Deus por isso. Pode passar. Essa foto a gente sempre leva, né, nas falas, porque ela demonstra 3 grupos de pessoas. O grupo de trás, que é eu e Samuel, mostra os missionários que ficam sempre ali, missionários constantes, né, do dia a dia. E por conta do grupo da frente, que são as 2 crianças, são os da terra, que sempre estarão ali também. No caso, os atibaienses, os piripirienses, eles sempre estarão ali. E nós evangelizando esse grupo. O terceiro grupo, representado pela Isa, que está aqui na foto, são os voluntários de curto prazo, que é o que a gente também quer fazer essa promoção, quer incentivar você e a igreja em todo lugar que a gente passa. Talvez você não vai conseguir ficar 1 ano como a Sara, ou sempre, né, como é o nosso desejo, mas talvez 1 mês, 2 meses, 6 meses, talvez 15 dias, talvez para ir lá ensinar um grupo de crianças a tocar pelo menos um dó, ré, mi, lá no violão, ou um inglês, ou não sei, tanta coisa a gente precisa ali no projeto. Se você inventar alguma coisa, vai dar para fazer, porque são muitas crianças, 230, de todas as idades. Então, e não são só crianças, tem as suas famílias. Se você sentir no seu coração de fazer isso, gente, converse com o Zé. Tenho certeza que o Zé vai apoiar, a igreja vai apoiar. A igreja vai apoiar você. Então, lembre-se disso. A gente precisa. A seara é grande. Aqui em Atibaia, ou lá, ou qualquer lugar, a seara é grande. E a gente precisa de trabalhadores. E Jesus nos ensinou: ore a Deus pelos trabalhadores, que Ele vai levantar. Então, lembre-se sempre dessa foto. Lembre-se dos missionários, sejam voluntários, e os da terra, que sempre vão precisar de ouvir a palavra. E pregue para os atibaenses. Esses são os da terra, de vocês. Em julho, agora a gente vai receber a equipe da PIBA, dos adolescentes da PIBA, junto com o meu irmão também. E em outubro, a Igreja Batista Boas Novas, lá de Presidente Prudente, tem pensado também em fazer uma caravana para levar o pessoal, provavelmente de carro que eles iriam, de ônibus ou alguma coisa assim, também para levar o pessoal lá para ajudar. E a gente precisa muito dessas ajudas, muito mesmo. Porque nesses momentos em que a gente consegue levar mais equipe, consegue levar também dentista, consegue levar médico, consegue cuidar de todas as crianças ali também, da comunidade, ir para os interiores, fazer de fato um evangelismo mais efetivo, abrir portas para que a gente possa também continuar o evangelho ali. Pode passar. E aí, por que eu falei do medo, né? Da chuva. Esse era o nosso caixotinho vermelho, que a gente comprou quando chegou lá. Muito benção esse carro, viu? Não vou praguejar, não. Uma benção. Deus preparou. Da mesma forma que Deus preparou, Deus cuidou também. Porque a forma como ele estava, que a gente descobriu depois, gente, carregou gente para cima e para baixo, foi para o baixão, meteu em buraco, foi para a água, saiu da água, e foi para Teresina, voltou e continuou. E o Senhor cuidando, foi até para Timon, lá no Maranhão. Até que, um belo dia de chuva, não escoou toda a água, mas tinha que sair do projeto, já tinha esperado muito. A gente foi e a água estava dando mais ou menos no joelho, assim. Aí Samuel, acelera. E eu fui, só que quando foi, de repente, puf, fumaça para tudo quanto é lado, entrou água no motor, bateu o motor, perdemos o carro. Aí ele teve que sair do carro, empurrar e, enfim. Mas descobrimos depois que ele foi capotado e foi maquiado pela pessoa que vendeu. Tinha uma viga no meio, ela estava soldada, mas já estava se soltando. Toda vez que a gente viajava com ele, ela se abria. Então, enfim, foi perigoso, né? Mas o Senhor estava lá, Ele cuidou.
até então. E ele se foi, né? Precisamos vender bem baratinho, porque já não tava, ninguém queria, né? E por isso que o Senhor colocou no nosso coração desse ano, nós viemos só com a passagem de vinda de Piripiri. E como os irmãos sabem e viram, foi toda uma pesquisa para poder a gente levar um carro daqui, que aqui melhora a qualidade, né? Foi comprado em Presidente Prudente, mas foi muita oração, irmãos. Eu sei que irmãos oraram aqui também, que muitas pessoas falaram comigo. E oramos, e o coração atormentado, de verdade. Coração atormentado. Senhor, a gente já caiu num engano, nos ajuda. E o Senhor acalmou nosso coração. E Ele ia fazer do jeito que Ele queria. E aconteceu. E Ele mostrou um carro que, Senhor, todo mundo falou, passou por muitas pessoas, uns mecânicos amigos lá da igreja, olharam e esse aqui é bom, leve. E Deus colocou 4 pneus lá, usou a pessoa que vendeu para a gente, colocou sem custo 4 pneus, deu seguro, porque ele estava no seguro o carro. Ele falou, não, ele partiu dele, né? Vocês vão levar o carro até Piripiri, no seguro de terceiro. Chegar lá, aí você transfere. E tantas outras coisas, né? Então, o Senhor está direcionando, gente. Se Ele não quiser também, Ele não vai dar. Mas se Ele quiser, Ele dá qualquer coisa. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. E eu acredito nisso, no sustento que Ele tem. E é isso, irmãos. Nós queremos agradecer pelas orações. E precisamos ainda de oração, porque o carro precisa continuar sendo pago, né? Que não terminou. Nós tínhamos metade, né, e demos a entrada, mas precisamos financiar outra parte, né? Mas o Senhor vai dar, se Ele quiser. A gente crê nisso. Pode passar. E aí, o carrinho bonitinho aí, é o caixotinho agora preto. E vai ser usado para isso. Essa é a utilidade das coisas que a gente tem. A nossa e as de vocês. Todas as nossas coisas são para o reino. É a economia do reino. Então, o Senhor usa como Ele quer. Então, se é para ir voltar com gente, ir voltar com compra, metendo buraco na água, é para isso. E Ele vai cuidar. Pode passar. E aí, os irmãos têm o nosso contato, tem o blog aqui, que a gente começou a alimentar o blog com umas notícias mais longas um pouco, né? Tem o Instagram. O número do lado de cá, que é o 86, então já vou avisar, acho que fica mais fácil. O número 86 é o número da missão. Então, aí a gente tem as notícias, né, que os irmãos já estão recebendo no WhatsApp, a lista de transmissão. Toda semana a gente tenta postar, não é sempre, né, mas para os irmãos estar junto, que é o que já fazem. Muitos oram ali na hora, e isso é tão bom ver o cuidado dos irmãos com a gente. Queremos agradecer muito e oramos pela igreja também. Oramos por vocês. Bom, então, os irmãos têm alguma pergunta para fazer, que a gente possa responder? William. A igreja, ela faz parte de alguma convenção, e a missão, ela faz parte também de algum projeto missionário? Certo. A igreja, ela faz parte da Convenção Batista, ela é vinculada à Convenção Batista. O projeto, ele é vinculado à Missão Compassion. A Missão Compassion, ele tem um programa inicial. A ideia deles é a seguinte: eles dão um sustento durante 23 anos? Acho que 23 anos. Esse sustento ele vem porque as crianças elas são cadastradas no projeto e recebem um apadrinhamento. Então, qualquer pessoa pode apadrinhar essa criança, ou seja, vai dar um valor mensal. Se eu não me engano, é de R$121 por mês, alguma coisa assim. E ele dá aquele valor mensal. Muitos são americanos, muitos são canadenses, de outros lugares. Dá esse valor mensal. Esse valor somado, a gente ajuda as crianças, e o restante do valor também um pouco do sustento para... Deu ringue. E aí o restante do valor a gente também tem para os voluntários. Só que a missão, essa missão Compassion, ela fica só uns 23 anos com a gente, se não me engano. Já passaram 4 ou 5.
O que a gente precisa fazer nesse tempo? Tentar outros recursos, de outras formas, outros padrinhos, outras pessoas para tentar ajudar nesse período. Então, daqui a um tempo, daqui a uns 19 anos mais ou menos, a gente precisa também de outros recursos para continuar o projeto. Nós hoje temos 230. A gente tem visto que a gente não consegue ter mais que 230. Então, a gente vai manter mais ou menos até umas 250 crianças, só que as crianças vão crescendo. A gente tem o suporte para as crianças até os 22 anos de idade, se eu não me engano. Então, elas vão ficar no projeto até os 22, depois elas são desligadas. A ideia é que a gente encaminhe elas para um emprego, alguma coisa assim, e façam parte da igreja também. E, quem sabe, futuramente, se tornem também voluntários do projeto. Só que nesse período a gente precisa caminhar para isso. A missão nos povoados é das nossas igrejas. Então, a gente não é vinculado a nenhuma outra missão evangelística, de alcance, ou alguma coisa assim. Não, nem ajuda de missões, nem... Tem muitas missões lá, tem a Juvep, tem a Pro Sertão. Alguns missionários se envolvem com essas missões. Então, o Isânio, ele gosta muito e sempre participa da Juvep. O Israel sempre participa no vínculo com a Pro Sertão. Eu estou tentando vincular mais com o Prega a Palavra também. Então, os missionários se envolvem com outras missões, mas missão de evangelismo, a gente não tem uma missão específica. É mais a igreja mesmo. Mais uma pergunta? Qual os principais motivos de orações da igreja romana? A única coisa que vem na minha cabeça é a conversão desse povo, que é o que eu quero mesmo ver. Pessoas convertidas, principalmente a Rejane, né? A família da Rejane, que é o que a gente está mais investindo, mais próximo. Eu peço, irmão, também pelos os missionários que tem lá. Eles muitas vezes estão sós. A gente tem uma igreja bem estruturada que segura a corda nossa. Mas os missionários de lá não têm. E às vezes é a gente que segura essa corda para segurar eles. Muitas vezes. Tem se estendido um pouco esse ministério também. Quantas vezes Deus nos põe na mão alguma coisa para a gente dividir. Então, de todas as formas. Desde financeiro, físico, emocional, tudo, espiritual. Então, eu peço pelos missionários, pelo sustento deles, de todas as formas. Conversões e pelos missionários. Eu acho que vocês estarem lembrando também da nossa volta. Vai ser uma viagem bem longa mesmo daqui até lá. Eu não tenho muita coragem para dirigir tanto tempo, mas a gente vai pela fé. E orem pela nossa volta. Mas por isso também, cuidado do carro. Consegui terminar de pagar também ele. Mais alguma pergunta? Samuel, por vamos ficar respondendo por 3 projetos: igreja local, é isso? Mais alguma coisa? Ou a Prega a Palavra agora? É isso, irmão? Está sob a sua responsabilidade. Isso, na igreja eu sou, digamos assim, o pastor titular, mas a gente tem formado também uma equipe de liderança. Então, o Rafael que veio, ele é presbítero da igreja. Temos o Kelson também, que é presbítero, e auxílio do Paulo, que é da seminarista da Epepiba. Na igreja, eu sou também, no projeto, eu sou também o presidente do projeto. Então, todas as funções, elas também precisam passar por mim, mas ele fez funções legais, né? Mas nós temos um diretor. O diretor é o Joabe. Ele que é o meu braço direito nesse sentido e ele que lidera o projeto. Então, qualquer decisão importante é ele que toma, ele que lidera a equipe e ele passa para mim depois. E a gente tem um bom relacionamento, então a gente vai sempre juntos ali. E aí o Prega a Palavra também eu que tenho coordenado, né? E aí o Paulo que tem também me auxiliado dando as aulas. William, tinha feito. A gente sabe que o catolicismo é muito forte lá, né? Vocês já sofreram alguma represália, algum risco dos próprios católicos lá em
seguir com o projeto, com a igreja em si? Com o projeto, teve alguma coisa? Acho que por enquanto não. A gente já viu assim algumas caras meio feias quando eu estava falando com os pais, e aí falando que a gente quer falar de Jesus mesmo, já vi umas caras meio feias, mas acho que eles não vão falar porque auxilia e dá benefício às crianças, a gente dá cesta e tudo mais, então eles não vão ter coragem de falar, porque senão também vão perder. Caso o pai ele fale, ele queira desligar a criança por questão de ser de uma outra religião, ele pode. E a gente também, se ele estiver nos perseguindo, alguma coisa assim, a gente pode desligá-lo por perseguição religiosa, alguma coisa do tipo. A única vez que eu estou me lembrando que teve um impedimento de nós chegarmos em algumas casas foi num povoado que a gente fazia ministério, que era o povoado Baixão. A gente colocou uma equipe do PV em outubro de 2020, se eu não me engano. Eles foram para este povoado e passaram 15 dias ali naquele povoado. Eles evangelizaram uma parte do povoado, uma família, e aí os católicos mais incisivos começaram a não receber em casas, a perseguir eles mesmos, a não conversar, a falar mal deles. E a gente fez um culto num dia, e fez o culto na frente da igreja católica. No outro dia de manhã eles fizeram missa. Fazia mais de 2 anos que não tinha missa ali. E aí no outro dia de manhã eles já tinham convidado o padre foi lá e fez a missa, naquele sentido de, vocês estão aqui, mas a gente é católico. E a única vez que a gente teve uma perseguição, mais ou menos assim, eles não recebiam nas casas, fechavam as portas mesmo, e aí esses missionários tiveram que evangelizar uma parte do povoado, que recebeu muito bem, e aí depois a gente soube que teve até uma briga meio entre eles, dizendo que aqueles eram evangélicos e os outros católicos. Mas foi o máximo que a gente teve. O resto recebe muito bem, principalmente no Alazão, por mais que tenham uns católicos ali, mas eles, no Alazão especificamente, como eles sabem que os católicos não fazem nada por eles, nada mesmo, eles têm visto a igreja sendo efetiva e muitos têm aberto o coração mesmo para o evangelho por causa disso. Prometo que é a última pergunta. Covid-19. A gente está 2 anos aí no meio de uma pandemia. Como que foi o trabalho de vocês nesse tempo? Se vocês fizeram alguma coisa nesse sentido de conscientização, distribuição de coisas de higiene, até mesmo o projeto em si. As crianças continuaram participando ou não? Você quer falar? Você pode? Então, assim que iniciou, a gente já veio com a ordem de cima, né, e com o recurso para poder comprar cestas. Então, foi aquele mutirão de montagem de cestas, bastante. Todos os meses a gente dava uma cesta por família, né, fazia as entregas. Cesta grande, tanto de alimento quanto de higiene também. Então, a preocupação da Compassion em sempre estar ofertando álcool gel, água sanitária, máscara. A gente costurou muitas máscaras também, com todo cuidado, né? Senhas, bem organizado e tal. Foi bem assim. Algumas pessoas também buscavam as cestas em casa, porque muitos ficaram desempregados, passaram fome, alguns. Mas sempre a gente estava ali entrando em contato, muitas receberam até mais de uma no mês, porque a família é muito grande, né? Em relação à parte espiritual também, os ensinos do projeto, a gente montava as aulas, só que aí impressa, né? Então, quando o pai vinha até o projeto buscar a cesta, as 2 cestas, ele já levava um material e a gente pedia conta daquilo. Tinha também aulas online, que é bem difícil, os professores sabem aí, foi muito difícil, mas tinha. Foi um momento também que a gente entrou com o evangelho dentro da casa, foi muito legal nesse sentido. E é isso, né? Teve assistência, assim, até pouco tempo. Inclusive, todo mês a gente organizava para ter. E era bom também que o pai vinha buscar a cesta e era um momento que a gente sentava e conversava ali. Marcava o horário direitinho, né? Cada um a cada meia hora.
sentava, conversava, via como está a família. A gente procura fazer esse trabalho também. Se está empregado, se não está, se está fazendo o bico, se não está, quanto está ganhando. Muitas vezes tem que ser incisivo. Quanto que está ganhando? Ah, tanto disso, tanto... Aí a gente já percebe. Dá para ajudar, não dá para ajudar. Então, está sendo mais ou menos assim. Hoje, em relação às cestas, a gente, como a gente tem o suporte das crianças que estão indo presencial, agora a gente está tendo que cozinhar para elas e dar o alimento ali no projeto. Recentemente, quando a gente veio para cá, foi a primeira vez que as crianças almoçaram no projeto ali. Antes ela era embalada, elas levavam para casa, mas hoje, como está um pouco mais tranquilo lá em relação à Covid, elas estão almoçando no projeto. E aí, por conta disso, a gente não consegue mais comprar cesta para todo mundo, porque não tem suporte suficiente para todo mundo. Mas é até bom, porque agora a gente colocou a regra de que se a pessoa quiser cesta, ela precisa vir conversar ou comigo ou com o diretor, Joab, e a gente faz uma série de 20 perguntas para ver se realmente aquela pessoa precisa de cesta ou se, como a gente sabe, está ali para pegar cesta ou vender, ou simplesmente porque quer mais alimento, algo do tipo. Então a gente faz uma série de 20 perguntas para analisar mesmo, e a gente fala, olha, depois dessas 20 perguntas, eu vou analisar e vou ver se a gente pode dar uma cesta para você ou não. Eles sabem bem disso. Então antes era bem liberal, qualquer pessoa que podia vinha, pegava a cesta, mas agora a gente tem feito dessa maneira. Mais alguma pergunta? Irmão? Esse projeto tem o apoio da Convenção Batista Brasileira? Não tem apoio. Não tem apoio da convenção. Ele é da missão Compassion, não é vinculado. A missão Compassion é internacional. Então, agora eles têm selecionado melhor as igrejas mais bíblicas, mas ele é realmente... qualquer igreja evangélica podia se vincular à Compassion, né? Mais uma pergunta? E como acontece nos projetos de todos os dias? Como funciona as crianças? Tem escola? Agora elas estão voltando, né? Mas... Ai, meu Deus. Agora elas estão voltando para as aulas, então o projeto funciona contraturno. Então, se ela tem aula de manhã, ela vai ter aula no projeto à tarde. Aí elas... hoje, na semana, são 2 horas aula, né, de projeto. Antes eram mais, por conta de muitas crianças e tal, e tinha mais tempo. Agora não tem mais tanto tempo, né? Elas não podem ficar tanto tempo no projeto. Aí, então, são 2 horas por semana contra o turno da escola. Inicia a partir de quinta-feira. Quinta-feira de manhã já começam as aulas. Então, aí vai ter... A gente divide direitinho em relação às idades, em relação às turmas, tem que se encaixar para poder encaixar cada uma numa sala, mas é quinta manhã, tarde, sexta manhã, tarde e sábado de manhã, que é a turma maior, que é a geração mais, a partir de 12 anos, aí são 50, 60 crianças, né? Num projeto que eles ficam no espaço maior. Aí as outras menores não dá para ir, porque senão realmente o espaço físico fica muito cheio. Mais alguma pergunta? Ok. Muito bom. Obrigado, Pri. Obrigado, Samuel. Pela bela explicação. Eu acho que tinha várias coisas que a gente nem sabia, né? Nem tinha noção. E enquanto vocês falavam, e por isso que eu trouxe a Bíblia aqui, eu não vou falar muito, tá? É rapidinho. Abram em Esdras, capítulo 1. Algo me veio à mente quando a Pri falou sobre a doação do terreno e o início da construção desse salão para cultos e atividades. E esse texto de Esdras, ele tem, vez ou outra, voltado ao meu coração quando eu penso sobre o trabalho que a gente tem que realizar aqui e que outros estão realizando longe, quando falta mão de obra e falta recurso. Esdras, capítulo 1,
Está no contexto em que o povo de Israel está cativo na Babilônia. E cumpriu-se os 70 anos de cativeiro que Deus havia prometido por meio de Jeremias. Vou fazer a leitura do capítulo. Preste atenção. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de menor qualidade, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo, quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Eu quero destacar 2 detalhes que o texto deixa muito claro, 2 ênfases. A primeira é que Deus desperta Ciro, um rei pagão, que sequer compreende plenamente quem Deus é, porque ele diz: Deus é o Deus que está lá em Jerusalém. Mas Deus o desperta, Deus é soberano sobre qualquer pessoa. Ele desperta esse homem para que esse homem não só liberte os cativos, como invista no retorno deles e na construção do templo em Jerusalém. Então Deus pode fazer surgir recurso de onde se menos espera. Não é com isso que nós deveríamos nos preocupar quando pensamos na obra de Deus. Recurso virá da onde? Não é com isso que deveríamos nos preocupar primeiramente. Primeiramente é o que Deus quer que a gente faça. E aí vem o segundo destaque, que é o versículo 5. Porque o mesmo Deus que despertou o coração de Ciro para enviar o povo e recursos, é o Deus que despertou o coração do povo para voltar e edificar a casa. Então Deus levanta o recurso de onde se menos espera. E Deus também desperta os obreiros para que eles trabalhem. Então nós vamos fechar esse tempo aqui pensando nesses projetos que foram apresentados, mas também pensando em nós aqui. Quanta coisa precisa ser feita em Atibaia ainda, pelo reino de Deus. E talvez das 2 maiores preocupações que temos é de onde vai tirar o dinheiro para fazer isso e quem é que vai fazer. Bom, então vamos clamar ao Senhor da Seara, que levante pessoas, desperte obreiros, obreiras, desperte famílias e que o Senhor traga recursos. A princípio pode parecer que a gente não vê em lugar nenhum, mas a obra é de Deus e Ele pode fazer despertar, brotar das pedras virar pão, né? Tem poder para isso. Então vamos orar para que o Senhor faça isso. Vamos orar também, e aqui é o motivo mais pessoal da nossa igreja, né? A família do Rafael, para aqueles que receberam o informativo, está enlutada, o pai dele faleceu, e eles estão viajando, foram lá para a Extrema, estão passando com a família, e vão ficar essas 2 semanas fora, dando essa assistência para a família. Então vamos orar para que Deus cuide deles, das crianças também. E acabei de receber a informação da Tamires que o Estevão é o filho do pastor Adilson, da Edjane,
ele estava na UTI, porque os médicos não conseguem descobrir o que ele tem, é isso? Ele é um bebezinho, tem 2 meses, 3 meses? Não. 5 meses. E agora ele saiu da UTI, mas ele não pode sair do hospital ainda. Então, vamos orar por ele, pelo coração dos pais também. Exatamente. Ele teve crises de convulsão, foi levado para o hospital e aí os médicos têm feito exames, nada conclusivo ainda. Então vamos orar por isso também. Pedir para o Gideon, você ora fechando tudo aí, lembrando desses 2 motivos pessoais também, por favor. Pode vir aqui. Deus nosso Pai bendito, queremos numa manhã tão bonita agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido imensamente bondoso e o Senhor tem cuidado de nós aqui em Atibaia, mas também o Senhor tem cuidado do Samuel e da Priscila lá no Piauí, e o Senhor tem protegido e cuidado dos teus ao redor de todo mundo. Obrigado por essa oportunidade onde podemos conhecer um pouco mais de uma pequena parte da tua igreja lá no Piauí, mas tão importante para nós aqui pelo vínculo que temos com Samuel e com Priscila. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Senhor multiplique no coração deles a alegria em te servir, o entusiasmo, o vigor, a disposição, que eles consigam nos momentos difíceis olhar somente para o Senhor e glorificar ao Senhor. Que nos momentos bons de alegria, eles também consigam perceber a boa mão do Senhor e serem inteiramente gratos ao Senhor. Que o Senhor seja com essa esposa, ó Deus, mãe de 6 filhos, que sofre sozinha, sem o marido por perto. Que o Senhor tenha de misericórdia dela. Que o Senhor quebrante o coração dela e do marido Edilson, que eles se rendam ao Senhor com sinceridade. Que o Senhor seja lá em Lagoa do São Francisco, com a construção do prédio, que esse prédio possa ser usado para o Senhor e somente para o Senhor. Que a tua boa mão permaneça sobre o Samuel e a Priscila no retorno para lá, que o Senhor cuide deles na viagem, que nada inesperado possa acontecer, que o Senhor seja com o carro, não só na ida, mas em todo o uso dele lá. Deus nosso Pai bendito, nós suplicamos ao Senhor que lá haja conversões para a glória do Senhor e somente para a glória do Senhor. Queremos te rogar também pelo Samuel, pelo Rafael, que sofre, ó Deus, enlutado com toda a sua família, que o Senhor conforte o coração dele, que o Senhor use esse momento para aquebrantar os familiares e que ele termine todo esse processo mais próximo do Senhor. Quero te suplicar também pelo Adilson, pela Edjane, pelo pequeno Estevão, que o Senhor o proteja, que o Senhor restaure a sua saúde, que o Senhor dê paz ao coração da Edjane e do Adilson. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos para que descubram e, guiados pelo Senhor, solucione esse problema. Obrigado pelo dia de hoje. Consagramos tudo o que vamos fazer e o que já fizemos ao Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém.